Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tarde de alegria, de música boa sendo feita nesse palco dessa sala maravilhosa. Hoje, a gente vai ouvir um encontro de cordas, música feita por um instrumento de cordas e arco, ou seja, cordas friccionadas. O repertório do concerto de hoje tem obras do século XVIII. Isso é meio mágico, porque a gente, se pensar que a capacidade de se emocionar e a capacidade de se comunicar são questões inerentes do ser humano, não importa a era quando esse ser humano viveu, a gente começa a ter a possibilidade de fazer uma viagem no tempo. E é um pouco isso que a gente vai fazer hoje. Ouviremos obras de dois dos maiores compositores que o mundo ocidental já conheceu em momentos diferentes do século XVIII. A primeira obra de hoje é a sonata número 1 de Johann Sebastian Bach para violino solo. Bach foi um compositor, talvez o compositor mais marcante, talvez o maior ícone da música no período barroco. A música do período barroco tem duas características principais. A primeira é o contraste, do qual falamos aqui, já conversamos sobre ele no concerto de junho. E a segunda é a compreensão do compositor e do artista da música não como um fim em si mesma, mas como um veículo de transmissão de uma mensagem que muitas vezes é até extramusical. Por isso fala-se muito da retórica em música barroca. Essa suíte que ouviremos agora, suíte número 1 para violino solo de Bach, tem uma particularidade. Não há instrumento acompanhando esse violino. O violino, para a gente, normalmente, é um instrumento que dá ideia de melodia, um instrumento usado sempre muito melodicamente com acompanhamento. Dessa vez agora, ele manterá essa característica melódica, mas é o próprio violino que cria o seu acompanhamento. Então, nessa sonata de Bach, o que a gente vai ouvir é a melodia do violino e acordes que o próprio violino vai fazer em determinados momentos para nos dar a sensação de acompanhamento do que ele está tocando. Não é difícil a gente entender que a parte técnica, a habilidade técnica para se tocar uma peça dessa deve ser realmente muito desenvolvida. A peça a gente vai ouvir, tem 2 movimentos, ouviremos 2 movimentos dessa peça que serão tocados consecutivamente. O primeiro é um adágio, que é um movimento mais lento, mais livre, mais flexível em termos de interpretação, como é típico no período barroco. E o segundo, contrastando com esse primeiro, é uma fuga. A fuga é uma estrutura musical, é um tipo de composição musical baseada numa pequena melodia, que vai ser repetida, vai ser transposta, vai ser alterada, e assim vai estruturar a peça toda. Então, a gente vai ouvir o contraste entre o adágio e a fuga, entre a liberdade e a regra. Para isso, eu convido ao palco Simone Porter, que é quem vai tocar a sonata número 1 de Bach. Eu vinha conversando com a Simone, aqui nos bastidores, antes do concerto, e combinei com ela uma coisa. Para a gente poder entender bem a sonata que ela vai tocar, seria legal a gente saber que melodia é essa que Bach vai transformar, vai mexer e começa a estruturar essa peça bem do início. Vamos ouvir? Could you play for us the theme of the fugue that you play in the middle of the piece, please? Como é que pode um compositor de uma melodia desse tamanhozinho criar uma obra inteira, nesse nível de complexidade? É isso que a gente vai ver agora. Tenham todos um bom concerto.
Próxima peça do programa de hoje é talvez a peça mais gravada, tocada, conhecida do repertório do violoncelo. Trata-se do Prelúdio da Suíte número 1 para violoncelo, de Johann Sebastian Bach. Quem já conhece essa peça, e talvez você já conheça, tenho certeza que você vai se deliciar mais uma vez, como acontece quando a gente ouve essa peça. Se você ainda não conhece, eu tenho certeza que essa será somente a primeira vez de muitas outras que você vai escutar esse prelúdio na sua vida. Você, quando escuta, se apaixona. Então, Bach escreveu, também no século XVIII, na primeira metade, 6 suítes para violoncelo. Em música, suíte é um conjunto de pequenas peças, todas inspiradas em diferentes danças. Então, quando se ouve uma suíte para determinado instrumento, o instrumentista vai executar diversas danças. No caso das suítes de Bach, existe uma particularidade. Todas as suítes dele têm um prelúdio. Existe uma peça que ele colocou antes das danças. Prelúdio, como o nome diz, pré vem de antes e ludo vem de brincadeira, de jogo. Então, é como se fosse uma brincadeira a ser feita antes das danças começarem. A gente vai ouvir essa peça agora e vai prestar atenção naquela característica da música barroca que a gente falou, que é encarar música não como um fim em si mesmo, não somente como uma questão estética, mas como uma mensagem, um discurso. A gente vai ouvir uma peça para um instrumento que é como se fosse uma conversa com a gente. Começa repousado, começa tranquilo e vai chegando no assunto e você vai perceber exatamente, quando chega o clímax daquela conversa, o que ele quer dizer e logo depois traz você para o repouso de novo. É a perfeição da estrutura e da retórica barroca. O prelúdio da suíte número 1 de Bach para violoncelo solo, e para isso eu convido o Eric para vir ao palco, que é violoncelista da Sinfônica Brasileira.
Até agora, a gente ouviu encontros de cordas entre os instrumentistas e o público. Agora, a gente vai ouvir e vai presenciar um encontro de cordas em cima do palco. Como? A gente ouviu o violino solo e a gente ouviu o violoncelo solo. No século XVIII, também começa a ser muito popular no meio da música, a formação do quarteto de cordas. 4 instrumentos. Até hoje, isso é uma formação importante na música clássica. Por quê? Primeiro, porque com 4 instrumentos de cordas, a gente consegue, mais ou menos, imitar a flexibilidade da voz humana. Segundo, com o violino e o violoncelo, a gente consegue extremos de altura, do grave até o agudo. E terceiro, porque com esses 4 instrumentos, a gente consegue uma harmonização, a gente consegue trabalhar dentro de harmonia de uma maneira mais flexível. O quarteto de cordas é composto por 2 violinos, violoncelo e viola. A viola não tocou ainda. Então, antes de a gente tocar o quarteto, seria legal a gente ouvir o som da viola e você vai perceber como ele é um som um pouquinho mais velado, um pouquinho mais profundo, talvez, e é o som que tem a capacidade de fazer a junção tímbrica de todo mundo que está aqui. Vou convidar, então, ao palco a Margaret, que vai tocar para a gente um movimentozinho também, um trecho de um movimento da suíte de Bach, número 6. Essa é a Margaret.
A tradição do repertório do quarteto de cordas é uma tradição de 4 movimentos. Quase sempre o repertório do quarteto de cordas segue essa tradição e Mozart, no século XVIII, também o faz. No terceiro movimento de um quarteto de cordas, quase sempre a gente percebe a influência da música da dança da época. Nesse caso, e como acontece muito nos quartetos do século XVIII, essa dança é um minueto, conforme a gente vê no programa. Por fim, a gente tem um último movimento, mais alegre, mais festivo e mais rápido, que é o allegretto. Esse é um quarteto formado por 2 americanos, uma canadense e um chileno, que estão aqui no palco sem trocar uma palavra. No entanto, de uma precisão métrica e rítmica. Fico me perguntando como é que isso acontece. Minha sugestão para você é prestar atenção em 3 coisas. Primeiro, olha como eles se olham quando há tempo de se olhar, percebendo o movimento do outro. Segundo, olha como eles respiram. E terceiro, olha como eles tentam prever o caminho que o outro está fazendo. Talvez aí, desde o século XVIII, esteja a chave de uma boa convivência entre as pessoas. Aproveitem os 2 últimos movimentos do Quarteto 421 de Mozart.